Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 39. Dai-lhes voz de comer. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu recomendo a todos os irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo ou escutem o audiobook, porque tem lições preciosas aqui para as nossas vidas. Então, como esse é apenas um resumo do meu resumo, é muito pouco, é muito condensado. Recomendo fortemente a leitura dos irmãos, leiam, releiam, estudem, aprendam, coloquem em prática, porque tem lições importantes demais para a nossa vida, não podemos negligenciar isso. Então vamos lá, vamos à leitura de hoje. Desejados das Nações, capítulo 39. Dai-lhes voz de comer. Antes de Cristo chegar à praia, já uma multidão o estava aguardando. Só relembrando que a gente viu ontem na live, nós vimos na sexta, os discípulos foram evangelizar, eles retornaram do evangelismo, Jesus disse agora para eles que eles precisavam descansar um pouco, que foi o que a gente conversou ontem. E aqui é o momento que eles estão indo para esse lugar para ter o descanso. Antes de chegar à praia, já uma multidão o aguardava, mas ele desembarcou sem ser por ela notado, passando algum tempo à parte com os discípulos. Ou seja, mesmo tendo lutado a multidão, Jesus ainda assim deu o descanso para os discípulos, porque era importante para eles descansar, era importante para eles ter aquele momento de comunhão, para eles restabelecerem as forças físicas, mentais e espirituais, para eles conversarem, ter aquele momento de comunhão, estudo da palavra com Deus. E isso é importante. E ele estava aqui mostrando que eles deveriam fazer isso, mesmo a multidão ali. A multidão estava esperando e eles precisavam disso. Jesus deu-lhes isso, mas ele não abandonou a multidão, não é porque precisou de descanso, vou abandonar eles. Não, Jesus já foi ter com eles logo em seguida. Da encosta contemplou ele a ondulante multidão, e o coração moveu-lhe de simpatia. Embora interrompido, prejudicado em seu repouso, não foi impaciente. Não teve o repouso Jesus não teve o repouso necessário ali, mas ainda assim ele não ficou impaciente, por isso não perdeu a paciência. Ele sabia que a multidão estava necessitada e ele foi sim ajudar a multidão. Então cabe a nós também. Muitas vezes nós vamos ter nosso repouso interrompido, sim. Teremos que agir, teremos que ir adiante com nossos trabalhos, mas não devemos nos tornar impacientes e nem por isso devemos negligenciar o nosso repouso. Devemos sim buscar o repouso, devemos sim buscar nosso momento de comunhão, estudo da palavra, oração. Muitas vezes ele pode ser interrompido por uma multidão sedenta, precisando da nossa ajuda. Não devemos ser impacientes quanto a isso, mas devemos também não negligenciar o repouso. Seja aquilo que a gente falou ontem, o equilíbrio. Tenho que buscá-lo, muitas vezes vai ser interrompido, não vou conseguir ter uma carga 100%, né? Vamos lá, você colocou o telefone para carregar, ele estava em 0%, você sabia que ele precisava de... estava 5%, precisava de carregar, você colocou ele para carregar, e agora ele está ali em 70%, 80%, precisa tirar, você vai sair. Então, algumas vezes o nosso repouso vai ser interrompido, mas não devemos nos impacientar por isso, isso pode acontecer, devemos seguir firme fazendo o trabalho de Deus. Ao observar o povo que vinha sempre, viu uma necessidade ainda maior, a demandar-lhe a atenção. Muitas vezes as pessoas vão precisar dessa nossa atenção e devemos estar sempre solícitos a ajudar. A cura de sua mão divina trazia alegria e vida aos moribundos, e conforto e saúde aos que padeciam de moléstia. O dia afigurava-se-lhes o céu o céu na terra. Ou seja, Jesus estava ali entre eles estavam tendo um momento com Cristo, e o dia parecia que o céu estava na terra. E ficaram inteiramente inconscientes do tempo que fazia desde que tinham comido qualquer coisa. Quando estamos de fato com Cristo, quando estamos de fato em um momento de comunhão, de prazer ao lado de Cristo, nós não vemos a hora passar. Aqui entra dois alentos, duas coisas importantes para nós. Hoje, muitas vezes, o pregador já chega na igreja se desculpando por causa que
pode avançar no horário, ou depois que avança o horário se desculpa. Certo e errado. Certo no sentido de que se você não está tendo ali um momento de comunhão, você vai realmente sentir fome, você vai realmente querer ir embora e você se desculpa por não ter proporcionado isso. E errado justamente por isso, porque se nós estamos tendo um momento de prazer com Deus, um momento bom, agradável ao lado de Deus, nós não veremos o tempo passar, a fome não vai chegar assim, oh, estou morrendo de fome, preciso ir embora. Às vezes com criança pequena, tal, é outra coisa, mas normalmente nós adultos que entendemos, quando estamos tendo momentos prazerosos com Deus, nós não percebemos o tempo passando. E é uma coisa que eu e você temos de aprender, temos de buscar isso. Quando eu e você fomos levar uma mensagem, devemos buscar levar o melhor alimento espiritual possível, para que as pessoas não fiquem preocupadas com o horário. E quando eu e você estivermos sentados, devemos buscar também extrair a melhor mensagem possível, para que não fiquemos incomodados com questão de hora. Muitas vezes não é a melhor mensagem, não é o pregador, às vezes não se preparou tanto e pode acontecer, nós não sabemos a vida de cada um, mas devemos sempre buscar extrair o melhor. Eu vejo muita gente que critica a questão de o horário avançando, muita gente que critica a mensagem que vem, muita gente. As pessoas só sabem criticar em vez de buscar o melhor ao lado de Deus. Muitas pessoas não estão preparadas. Muitas vezes eu e você estamos estudando assuntos mais profundos dentro da palavra de Deus, cavando tesouros mais que não são da vivência das pessoas, que elas não gostam de falar, ou que elas rejeitam. Nós estamos buscando isso, aí vem aquele sermão que é mais água com açúcar, aquele sermão light, aquele sermão meio coach, você vai conseguir. E às vezes isso incomoda um pouco, mas devemos buscar extrair, porque se a palavra foi aberta, devemos buscar extrair da palavra o melhor possível ali e não ficar nos preocupando muito em criticar. Às vezes vai ser ruim, às vezes vai ser horrível, às vezes a pessoa não estava preparada. Muitas vezes já vi casos de irmão que não preparou o sermão, trouxe lá um slide, o slide não abriu e falou qualquer coisa. Já vi pastor falando para irmão, vai lá, você nunca pregou, mas fala qualquer coisa. E a pessoa, não é assim, pastor. E o pastor falou, não, fala qualquer coisa, porque o pastor fazia isso. Então, eu e você devemos buscar o melhor. Quando a palavra de Deus é aberta, devemos buscar tirar o melhor. Ontem o sermão foi uma bênção aqui. Foram duas mensagens extremamente importantes para a minha vida. Administração de recursos e administração de dons e talentos. E eu e você devemos buscar extrair isso. Um sermão maravilhoso, simples. Eu não achei que foi longo. A pessoa se pediu desculpa por ter avançado na hora, mas eu nem vi se ela avançou, porque foi desse irmão que está trazendo um alimento espiritual que você precisa. Você não vê a hora passando, você tem. Então eu e você devemos buscar isso no estudo da palavra. Já estamos em 8 minutos e eu não li nem metade ainda. Vou prosseguir aqui. Aquele que ensinou ao povo o meio de conseguir a paz e a felicidade era tão solícito para com suas necessidades materiais como pelas espirituais. Deus está preocupado com tudo em sua vida, espiritual e material. Não pense você que Deus não está preocupado, que você está passando dificuldades, porque não está tendo alimento, porque Deus só se preocupa com o espiritual. Deus se preocupa com tudo. Ele se preocupa com o seu lar, ele se preocupa com as suas roupas, ele se preocupa com a sua alimentação, ele se preocupa com a sua família, ele se preocupa com o seu espiritual, ele se preocupa com tudo. Absolutamente tudo. Ontem eu e minha esposa estávamos conversando sobre isso, porque aqui onde eu estou morando é um lugar muito inacessível. Inclusive dentro do meu terreno, meu carro chegaria a atolar. Eu troquei, quando eu vi o local, da primeira vez que eu vim visitar aqui a chácara, o meu carro ele não conseguia ir embora, o carro que eu estava. Precisei de ajuda para ir embora. E da primeira vez que eu vim, de fato, para passar aqui um tempo, eu já sabia que precisava trocar de carro. Troquei de carro, eu não tinha dinheiro para comprar um carro melhor. Comprei uma picape 4x4. E eu queria, o querer do homem, a gasolina. Comprei um carro usado bem, velho. E queria um carro a diesel, porque diesel é melhor, é mais caro, não sei o que.
não tinha dinheiro para comprar diesel, então comprei a gasolina. Não tinha pensado em capota, nada disso. E eu comprei o mais barato que dava para me comprar. E aí ontem eu conversando com a minha esposa como Deus é bom. Hoje o diesel está mais caro que a gasolina. A gasolina é mais eficiente do que o diesel na questão de preservação de motor. O carro veio com uma capota alta e podendo eu transportar praticamente qualquer coisa dentro do carro. Posso fazer minha mudança sem precisar de caminhão de mudança por causa do carro. O carro é da cor que eu gosto. Mesmo sendo um carro usado, você não escolhe cor de carro usado. Se fosse um carro zero, você escolheria a cor. Então eu não pensei em nada disso e Deus providenciou justamente aquilo que eu precisava. Se eu tivesse comprado um carro a diesel, hoje eu estaria triste, porque o diesel não é melhor que a gasolina e está mais caro agora ainda. A gasolina já está cara, o diesel. Então Deus vai pensando em detalhes que muitas vezes você não pensa, você só sabe que precisa daquilo. Se eu tivesse com um outro carro qualquer, essa semana, na terça ou na quarta-feira, meu carro tinha atolado aqui na frente de casa e eu não ia conseguir tirar. Inclusive ele chegou a derrapar, quase bateu na araucária que tem aqui na frente. Então Deus vai pensar em todos os detalhes para mim, para você. Vão ter dificuldades, sim, vão ter problemas, sim, vai ter várias situações que às vezes você vai precisar trocar de carro e você não vai conseguir. Vai precisar fazer qualquer coisa. Às vezes você está sem emprego, às vezes você está com problema de saúde, tem várias coisas, mas Deus está no controle e vai ter cuidado de todas as situações que você possa vir a enfrentar. Deus está no controle. Ele já se mostrou assim uma vez e se mostra assim a todo dia. Por mais que tenhamos dificuldades, por mais que tenhamos provações, por mais que não sejamos ricos e abastados, Deus se preocupa com as nossas necessidades espirituais e materiais, sim. Cristo nunca operou um milagre senão para satisfazer uma necessidade real. E todo milagre era um molde a dirigir o povo à árvore da vida. Todo milagre é para satisfazer uma necessidade real. Uma necessidade que você de fato precisa. Se você não precisa, não vai haver um milagre para fazer com que isso aconteça. E esse milagre é para você reconhecer a Deus. É para você se achegar a Deus. É para você ir até a árvore da vida. Para um milagre que vai te ajudar a caminhar para a salvação. Não há milagres que vai ser para luxo, prazer e satisfação própria. Isso não existe. Hoje em dia, quando se falam em prosperidade, as igrejas das teologias da prosperidade, em que você vai e Deus vai te abençoar como se Deus fosse um garçom, como se Deus fosse um mordomo. Isso não existe, isso não vai acontecer. Porque não é isso que Deus quer. Se fosse isso que Deus quisesse, iria acontecer. Deus não quer que sejamos ricos e abastados. Aqui, Deus quer que tenhamos uma vida que nos faça e nos conduza para a salvação. E tudo o que Ele precisa fazer, todos os milagres e portas que Ele precisa abrir para conduzir a mim e a você para a salvação, Ele fará. Era um modesto artigo que se proporcionou os peixes e pães. Aqui Jesus multiplicou, os 5 pães e os 2 peixes para a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os peixes e os pães de cevada eram um alimento diário dos pescadores dos arredores do mar da Galileia. Ou seja, era a comida comum deles, era a comida que eles estavam acostumados a comer. Cristo poderia haver exibido diante do povo um rico banquete, mas a comida preparada para a mera satisfação do apetite não teria transmitido nenhuma lição para o benefício deles. Cristo, se tivesse feito um banquete gigantesco, variedades, não seria uma lição espiritual para aquelas pessoas. Jesus lhes ensinou nessa lição que as naturais provisões de Deus para o homem foram pervertidas. Muitas vezes eu e você achamos que o luxo, que a riqueza, que os bens é isso que é a provisão de Deus, é essa que é a mão de Deus atuando em minha vida ou atuando na vida do meu irmão. E isso não é. As provisões de Deus foram pervertidas pelo desejo pecaminoso e egoísta dos seres humanos. Deus quer que tenhamos o simples, o básico, aquilo que precisamos de fato para viver.
E nunca se deliciou alguém de luxuosos banquetes preparados para essa satisfação. Deixa eu ver. É isso. E nunca se deliciou alguém com os luxuosos banquetes preparados para a satisfação do pervertido gosto. Esses luxos, esses prazeres que a vida tem mostrado, que os homens desejam, que os homens almejam, não são para satisfação daquilo que Deus quer, é uma satisfação do próprio eu. Se Jesus fizesse um banquete ali para eles, na questão de trazer especiarias, coisas diferentes daquilo que era o dia a dia deles, daquilo que eles de fato precisavam, se Jesus fizesse um banquete para eles, luxuoso, iria estar mostrando de fato aquilo que eles queriam no íntimo, o que o eu queria, o que a exaltação, o egoísmo, Jesus estaria exaltando essas coisas, quando na verdade Jesus queria levá-los a uma lição de que o simples era o mais importante para a vida deles. Se os homens fossem hoje em dia simples em seus hábitos, vivendo em harmonia com as leis da natureza, como faziam Adão e Eva no princípio, haveria abundante provisão para as necessidades da família humana. Se nós vivêssemos uma vida mais simples, como Adão e Eva, se vivêssemos no campo, plantássemos nossos alimentos, todas as pessoas, não é uma outra pessoa, é todas as pessoas, se todo mundo fizesse, se todo mundo vivesse uma vida como Deus deseja que vivêssemos, haveria menos necessidades imaginárias e mais oportunidades de trabalhar em harmonia com os desígnios de Deus. Hoje nós temos muitas necessidades imaginárias. Eu acho que eu preciso daquilo, eu acho que eu preciso daquilo. E às vezes não precisa de nada disso. Hoje as pessoas lutam desesperadamente para ter um iPhone de última geração, como se isso fosse importante. Um carro de luxo, casas luxuosas, estrondosas. As pessoas lutam para glorificar o eu, para satisfação própria. E isso nada mais é do que é o próprio egoísmo se exaltando dentro da pessoa. Mas o egoísmo e a condescendência com os gostos naturais tem trazido pecado e miséria ao mundo. Essas coisas, essas que o egoísmo traz, que o egoísmo almeja, tem trazido pecado e a miséria para o mundo, por excesso de um lado e carência de outro. Ou seja, muitos têm muito e poucos têm muito pouco. Ou seja, aquela desigualdade social que a esquerda exalta tanto, né? Falando um pouquinho aqui de política, né? Desigualdade social. Sempre vai haver uma desigualdade, mas se todos de fato vivessem os desígnios que Deus quer, isso em si já seria diminuído. No céu não vai haver isso, porque as pessoas vão viver de acordo com a lei de Deus, vão fazer toda a vontade de Deus, vão fazer tudo aquilo que Deus quer. E se todos fizessem tudo o que Deus quer, não seria o mundo tão desgraçado, tão miserável como ele é hoje. Enquanto nos Estados Unidos, eu vi um filme recentemente de um missionário, deixa eu me lembrar, era um rapaz africano que foi para os Estados Unidos estudar para ser missionário, e era o desejo dele para ele poder aprender nos Estados Unidos e ser missionário no país dele, ou era para ser missionário nos Estados Unidos, mas ele desistiu dos Estados Unidos e voltou para ser missionário no país dele, um país africano. E por que ele desistiu? Num desses momentos que ele estava na faculdade, estudando, era uma faculdade cristã, na hora da refeição lá, eles têm o bandejão deles lá, ele estava sentado, comendo, e de repente começou uma guerra de comida. E ele viu aquilo ali e destruiu ele. Ele vendo o prato farto, ele feliz, alegre, chorando, vendo a comida na frente dele, que ele não tinha na África, no país dele. E aí, de repente, ele ali, agradecido a Deus, ele começa a ver uma guerra de comida, as pessoas atacando comida. Enquanto os muitos no país dele passando fome, muitos no outro país jogando comida como se fosse nada, como se fosse lixo. Se as pessoas vivessem o desígnio de Deus, fossem agradecidas, não desperdiçassem, o mundo seria muito mais igualitário, as pessoas teriam muito menos miséria. O Salvador não prometeu aos seus seguidores os luxos do mundo. Sua manutenção pode ser simples e mesmo escassa. Sua sorte pode se limitar à pobreza. Eu e você podemos ser pobres? Sim, podemos ser pobres. Podemos ter escassez das coisas, ou seja, temos que controlar, reduzir, temos que contar cada centavinho ali do que vamos comprar no mercado, do que vamos fazer para que não falte nada. Sim, pode ser, mas não
vai ser a miséria, não vai ser a falta completa. Deus está provendo o básico para que eu e você possamos sim ter uma vida aqui, não o luxo, nem a total miséria e desgraça, não moradores de rua, mas podemos sim ter aqui o básico para nos suster. Deus vem provendo isso para cada um de nós. Alimentando os 5.000, Jesus ergueu o véu do mundo da natureza e manifesta o poder e contínuo exercício para o nosso bem. Na produção da colheita da terra, Deus opera de milagre diariamente. Deus todos os dias trabalha. Quando você vê frutas nas árvores, é um milagre de Deus diário. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele estava mostrando isso. A providência de Deus é um milagre diário que muitas vezes nós ignoramos. Vamos no mercado, está tudo ali pronto. Você só vai lá, escolhe suas frutas, legumes, verdura e está tudo pronto e esquece que aquilo foi um milagre de Deus para estar ali. Que uma semente, onde já se viu um negocinho desse tamanho, virar uma árvore e dar um monte de fruto, legumes, verduras, onde já se viu isso? Isso é um milagre diário da vida. E Jesus, quando multiplicou ali aqueles pães e peixes, nada estava fazendo do que ampliando a nossa visão sobre esse milagre. Já passamos de 20 minutos, tem muita coisa para ler, eu vou pular aqui algumas. Vou ler só mais as duas menores. A providência de Deus colocara Jesus onde ele estava, e o seu Pai Celestial esperou quanto aos meios para suprir a necessidade. Eu e você, se estivermos fazendo a vontade de Deus, estaremos onde Deus quer e Ele vai providenciar para que as coisas aconteçam. Se eu e você estamos fazendo a vontade de Deus, estamos onde Deus quer, Ele irá providenciar as coisas. Não vai ser eu que vou com os meus esforços com o meu eu egoísta, achando que vai resolver tudo, que vai fazer as coisas acontecerem. É Deus que vai fazer as coisas acontecerem, se eu estiver fazendo a vontade de Deus. Para a gente encerrar o último texto. Deus não se esqueça dos que trabalham com amor para levar a palavra da vida a almas quase a perecer, as quais, por sua vez, buscam alimento para outros famintos. Se eu e você estamos servindo a Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos deixando o nosso eu de lado, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, estamos buscando trabalhar na obra, levar o evangelho, ajudar as pessoas ao nosso redor. Se eu e você fazemos isso, então Deus não vai esquecer de nós. Tem tanta coisa importante para falar, irmãos. Por favor, leiam o capítulo completo. Tem muita coisa importante para a nossa vida. Deus não vai esquecer daqueles que dedicam. Eu vou me atrasar. Desde que eu comecei esse ano, eu fiz esse tratado com Deus, que não importa os compromissos que eu possa vir a ter. Se eu tiver que me atrasar para mim fazer o meu ano bíblico, ler a Bíblia, ler o Espírito de Profecia, gravar o vídeo aos irmãos aqui, que eu comecei a gravar já mais recente. Se eu tiver que me atrasar para qualquer coisa, para fazer essas coisas, eu vou me atrasar. Ou eu acordo mais cedo, se eu não conseguir acordar mais cedo, eu vou me atrasar por que quer que for. Para ter o meu momento diário com Deus e para que eu leve a mensagem de Deus. Aqui eu estou falando com alguns poucos que chegam aqui até o final. Se tiver 400 visualizações, foram 30, 40 que chegaram até aqui o final. Se eu estou falando com você hoje, então essa mensagem é justamente para você. Não deixe com que isso seja perdido também. Leve essa mensagem adiante. Leve a outras pessoas. Muitas pessoas não têm acesso a um celular. Elas têm escassez, não têm acesso a um celular para ter um aplicativo, para ler os livros, para estar estudando. Então, eu e você devemos usar os nossos meios para ajudar outras pessoas também, levar essa mensagem para outras pessoas. Se eu e você estamos no lugar que Deus nos designou, Ele não vai se esquecer de nós, Ele vai trabalhar por nós, Ele vai fazer os milagres necessários para que eu e você tenhamos o básico, aquilo que é o simples, para sobrevivermos, para que não exalte o nosso eu, para que não exalte o nosso orgulho, para que essas coisas do mundo não sejam mais importantes, para que tenhamos sempre Deus em primeiro lugar, para que Deus seja o mais importante em nossas vidas. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu lá o livro todo, tem algum outro comentário a fazer sobre o que a gente falou aqui, sobre alguma outra parte do texto, deixa nos comentários. Eu vou estar lendo, vou estar respondendo para a gente estudar e crescer juntos. Se tem esses pedidos de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor, por favor,
trabalhe em nossas vidas, que possamos, Senhor, ter em mente que o Senhor vai estar sempre fazendo os milagres necessários para nos suprir, que possamos, Senhor, fazer toda a Tua vontade, estejamos onde o Senhor quer que estejamos, Senhor amado, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Pai querido, por favor, nos ajude a suprirmos e ajudarmos o nosso próximo, que possamos deixar de lado nosso egoísmo, possamos, Senhor, nos esconder em Cristo, que Cristo vive em nós, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.